Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, a gente aprendeu bastante coisa já sobre trigonometria, né? Então nós aprendemos a é, achar o seno, cosseno e tangente dos valores notáveis, a gente aprendeu o ciclo trigonométrico, então a gente conseguiu ver esses valores rebatendo nos outros quadrantes, né? E trabalhamos também com gráficos. E assim, se a gente conhece os valores notáveis, a gente consegue fazer composições a partir deles. Por exemplo, 15 graus, os 75 graus, tá? E vai ter necessidade, vai ter situações que você tem necessidade disso. Eu estava essa semana trabalhando com um jogo de esquadros. Eu não estou com ele aqui. Eu vou buscar até para mostrar para vocês. Espera aí. Peguei, olha só. Então tá aqui meu jogo de esquadros. Você tem esse daqui, que ele tem o ângulo de 30 graus, tá? Aqui de 90 e aqui o de 60 graus. Vou colocar ele na mesa e já vou falar sobre ele. E esse daqui, o de 45, o outro de 45 e um de 90 graus, tá bom? Com esses valores, essas figuras, elas saem, como a gente já falou em outras aulas, do quadrado e do triângulo equilátero. Mas olha só o que dá para fazer com eles. Eu consigo aqui desenhar o 30 graus se eu quiser, desenhar o 60, desenhar o 90. Eu consigo aqui desenhar o 45 e também o 90 graus. Mas eu posso fazer uma soma. Eu posso pegar, por exemplo, o 30 com o 45, eu tenho aqui um ângulo de 75 graus. Se eu pegar o 45 e tirar o 30, tá? Essa diferença é o 15 graus. E assim vai, a gente pode montar ângulos, por exemplo, aqui, ó, o 90. Consigo fazer aparecer na câmera, mas com o 30 eu tenho um ângulo de 120 graus, tá? Se eu pegar o 90 e somar com o 45, que está aqui, ó, eu vou ter 135 graus, tá? Como é que eu faço para calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos? Então, deixa eu colocar aqui de lado e vamos falar aqui da adição. De arcos. Tá? Olha só. Será que é isso? Bom. Estou pensando uma coisa aqui. Não, vamos lá. Olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber é, por exemplo, eu falei de seno de 75, tá? Então, o seno de 75 graus, se a gente pensa, né, que é o seno de 45 mais o seno de 30. Se isso for verdadeiro, eu posso falar também que o seno de 90 vai ser igual ao seno de 30 mais o seno de 60. Só que seno de 30 é meio. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. E o seno de 90 é 1. Então, eu somar esses caras, não dá isso, tá? Então, a gente precisa lembrar o quê? Que isso não serve, tá? Não posso fazer desse jeito, tudo bem? Existem relações, então, para eu chegar na adição de arcos. O seno da soma, por exemplo, você faz assim. Seno de A mais B. Você coloca o seno A, cosseno B, mais o seno B, cosseno A. Tá? A gente costuma falar, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá, seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Tá? E isso daqui, você fala assim, nossa, quem que inventou isso? Isso não se inventa, tá? Isso a gente descobre juntando a parte de geometria plana, a trigonometria e a geometria analítica também. É muito bonita essa demonstração, tá? Assim, ó, se eu quisesse, por exemplo, o seno de 75 graus, eu tenho que separar isso como o seno de 30 mais 45. E aí você vai fazer o quê? Quando você falar A, você escreve 30. Quando você falar B, você escreve 45. Então, ó, seno A
cosseno B mais seno B, deixa eu ver se vai caber aqui, cosseno A. Tá? Pô, nem precisaria nem ter apertado, né? Bom, então o seno de 75, a gente vai fazer aqui, ó, seno de 30, meio. O seno de 45, raiz de 2 sobre 2, mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Fazendo esse cálculo todo, você vai ter aqui raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Tá bom? Da mesma forma que o seno da soma é assim, você consegue achar o seno da diferença. Que jeito, né? Fazendo o seno de A menos B. Isso aqui vai ficar seno A cosseno B menos seno B cosseno A. Tá? E a gente tem também o arco duplo. Se você consegue chegar nessa fórmula fazendo seno de A mais A. Deixa eu escrever aqui, ó. Seno de A mais A vai ficar seno A cosseno A mais seno A cosseno A. Ou seja, 2 seno A cosseno A. Tá? 2 seno A cosseno A. Esse aqui é o seno do arco duplo, é o seno de 2A. Tá? Já me tinha que decorar? Tem. E essa? Ué, se souber de cima, você sabe de baixo. E essa? Essa tem. Tá? Você já está indo de vestibular aí, precisa saber. Então, assim, ó, eu consigo, a partir dessa daqui, chegar de baixo? Eu consigo. Mas o detalhe é quando aparecer o 2 seno A com seno A no texto, você perceber que isso é o seno do arco duplo. Então, você tem que saber tanto a ida da tua fórmula, quanto a volta. Tá bom? Então, esse daqui foi o seno. Vamos falar agora do cosseno. O cosseno de A mais B, ele vai sair da seguinte relação, ó. Cosseno de A, cosseno de B, aqui vai vir no menos, ó. Seno A, seno B. Cossa A, cossa B. Troca o sinal sem saber. Tá bom? Então, quando aqui for mais, aqui vai vir menos. Quando aqui for menos, aqui vai vir mais. O que você falou? Eu falei o seguinte, ó. Cosseno de A menos B vai ficar cossa A, cossa B. Tá? Troca o sinal. Aqui vai vir mais. Seno A, seno B. Tudo bem? E da mesma forma que a gente fez isso, eu consigo falar do arco duplo. Que jeito? Fazendo o cosseno de A mais A. Vai ficar, ó, cosseno A, ou seja, cosseno ao quadrado de A, menos seno A, que é o seno ao quadrado de A. E esse aqui é o cosseno de 2A. Tá? Professor, preciso decorar? Precisa. E essa? Essa você consegue sair a partir de cima. E essa? Precisa também. Da mesma forma, daqui para cá você consegue fazer a partir dessa fórmula. Mas a volta, reconhecer o cosseno ao quadrado menos o seno ao quadrado e falar que isso é o cosseno do arco duplo, eu acho que isso vale a pena gastar um tempo guardando. Tá bom? E a gente vai falar da tangente também. A tangente de A mais B, ela segue essa relação aqui, ó. Ó, tangente de A mais tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A, tangente de B, que é uma multiplicação, tá? A gente costuma falar aqui, né? Então, tipo, eu lembro, na época que eu trabalhava, falei em São João aí na última aula, mas, de novo, a gente tinha uma casa lá, nessa casa tinha um banheiro, né? Tinha 2 banheiros que a gente podia utilizar. E tinham 3 professores que dormiam lá. Então, quer dizer, chega de manhã, cada professor aqui vai ter que se arrumar para ir dar aula. Então, o primeiro professor vinha nesse banheiro aqui, o segundo vinha nesse daqui, o terceiro tinha que esperar. Eu não queria ser o terceiro sempre, então eu sempre acordava
entre ou era o primeiro a acordar, ou quando acordava alguém, acordava junto para poder entrar. Por quê? Ó, tem gente no banheiro A, tem gente no banheiro B. Tem gente nos dois. Tá? Então, é uma maneira fácil da gente guardar a fórmula da tangente da soma. Tudo bem? Então, aqui, ó, 1 menos. Tem gente nos dois. Tá bom? Então, ó, da mesma forma que a gente fez com as outras regras, se você quiser fazer a tangente da diferença, você vai fazer aqui, ó, tangente de A menos B, vai ficar tangente de A menos a tangente de B. Dividido por 1, olha lá, 1 mais, você inverte aqui o sinal também. Tangente de A, tangente de B. Tá? Professor, tem que saber esse? Claro que tem. E esse? Esse sai a partir do de cima. Ah, e nos outros você fez a tangente de 2A, verdade. Então vamos fazer aqui a tangente de A mais A. Ó, vai ficar tangente de A mais tangente de A. Dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A. O que você falou? Tangente de A mais tangente de A dá 2 tangente de A. Tá? Dividido por 1 menos a tangente ao quadrado de A. Certo? Fica a teu critério guardar essa última, ela cai menos em vestibular, mas pode ser que apareça. E tem situações em que a partir dessa forma você vai olhar e falar assim, putz, isso aqui é a tangente de 2A, tá? Então sabe a ida e sabe a volta. Mas de todas, essa aqui é a menos que você precisa aí ter atenção, tá? Porque ela não aparece tanto. Tudo bem? Eu vou fazer um outro vídeo depois, mostrando como é que a gente chega nessas formas. Eu acho interessante, porque senão fica só decorar a fórmula aí, não é tão legal. Tá bom? Vamos trabalhar com os exercícios dessa parte e depois a gente se encontra.